Já há tempo temos a metodologia de manutenção, que é a manutenção preditiva, que você faz um acompanhamento dos equipamentos com base em medições, por exemplo, termografia, análise de vibração, análise de óleo e assim por diante. Só que, alguns anos atrás, nós fazíamos isso com equipamentos individuais. Você, por exemplo, tinha o aparelho de termovisor e o de análise de vibração. Você ia até o equipamento, fazia, colhia o registro e colocava numa base de dados. Depois, talvez, um dia depois, dependendo do caso, uma semana, enfim, dependendo da periodicidade, você voltava, fazia uma nova medição e assim ia acompanhando. Então, por exemplo, vamos pegar o caso da termografia. Você fazia termografia num painel elétrico, digamos que uma conexão já estava com 30 graus, por exemplo. Beleza, tudo normal, você não tinha como mexer, mas enfim. Você voltava uma semana depois, estava com 35 graus. Voltava 2 semanas depois, estava com 40 graus. E assim por diante, até chegar, digamos, a 60 graus. E acendia uma lanterna. Opa, está aumentando. Se continuar nesse ritmo aqui, daqui 2, 3 semanas vai danificar o cabo. Então vou ter que programar para fazer uma manutenção preventiva aqui nesse caso. Só que, neste momento, nós estamos na internet das coisas, né? A IoT. E o que tem a ver tudo isso? Que todas essas preditivas que nós fazíamos antes, agora nós temos sensores online em plataformas que você consegue fazer o acompanhamento em tempo real. Então nós já estamos caminhando com isso daqui numa manutenção proativa, que é o que é? É você monitorar os equipamentos constantemente, ter uma base de dados, acompanhar, saber o que fazer e o porquê você fazer. Talvez buscar novas tecnologias, ou simplesmente talvez um rolamento de equipamento não é adequado, você vê no gráfico que está gastando, que está com problema, então você busca a causa raiz para eliminar a falha. E o que tem a ver tudo isso? Tem a ver que hoje temos sensores que basicamente você tem um sensor, por exemplo, do tamanho do meu punho assim, você conecta no equipamento, ele tem sinal de 4G, 3G, 4G normalmente, envia o Bluetooth, né, nesse caso, envia o sinal para um receptor e esse receptor envia numa base de dados que temos. Mas, enfim, e qual a vantagem, o que é isso realmente? Então, esse tipo de manutenção, utilizando a IoT, acompanhamento, né, preditivo de manutenção, é uma abordagem bem avançada de manutenção. Você tem um monitoramento constante dos ativos. Não é igual antes que fazia, por exemplo, vou fazer uma coleta de análise de vibração hoje, outra amanhã e assim por diante. Você tem constantemente, a cada minuto, a cada segundo, você consegue acompanhar o equipamento. Então, permite um acompanhamento mais constante, pensar antecipadamente e buscar as causas raiz do problema. E no caso da IoT, utiliza muito a tecnologia da informação. Já temos empresas que basicamente ela aluga para você o sensor, o receptor, a plataforma, basicamente você só tem que conectar os sensores no equipamento e fazer o acompanhamento. Então, uma abordagem bem avançada de manutenção. E quais são os principais aspectos sobre esse novo tipo de manutenção? Que os sensores são instalados no equipamento, coletadas várias informações, métricas, enfim, existem vários tipos de sensores. Os mais comuns é para temperatura, vibração e medição de energia elétrica, seja corrente elétrica, seja tensão e assim por diante. Também a conectividade, como já mencionei, é fundamental na IoT. Esses dispositivos utilizam Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, 3G e assim por diante. Outros casos é análise de dados em tempo real. Então, por exemplo, você está vendo aqui nessa imagem, aqui embaixo, isso daqui é o valor de velocidade RMS, de vibração aqui nos 3 eixos de equipamento. Então você está vendo que aqui é constante. Aqui eu peguei só uma faixa de medição do dia 7 de agosto a 13 de agosto. Mas você poderia, por exemplo, colocar aqui nos últimos 7 dias, nas últimas 24 horas e assim por diante. Ou, por exemplo, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, no último 1 ano. Então, com base em todas essas informações coletadas, você tem uma previsão do planejamento. Você tem análise de dados, você consegue ver exatamente o que está acontecendo no equipamento.
Por exemplo, às vezes vai ter alguma manobra, digamos em bombas de água principalmente, tem alguma manobra na linha e essa manobra causa um pico de vibração. Então, a partir disso, você vai ver no gráfico aqui, por exemplo, aqui ó, só para constar aqui ó, no dia 12 de agosto aqui mais ou menos, tá vendo que tem uma queda, aí sobe um pouco, aí desliga totalmente. Aqui pode ser, nessa primeira parte aqui ó, onde é que está a setinha aqui, pode ser que houve uma redução da rotação do equipamento. E aqui na segunda parte aqui, você pode ver que foi zerado. Então aqui significa que o equipamento desligou totalmente. E assim você vai entendendo todo o sistema com base nisso daqui. Então você pode colocar em motores, em compressores, uma infinidade de equipamentos. Você vai ter uma tomada de decisão informada porque você está acompanhando constantemente, você consegue ver o que está acontecendo com o seu equipamento, consegue ter uma previsibilidade com o acompanhamento no gráfico de quando vai realmente necessitar intervir no equipamento. Então, por exemplo, você tem o aspecto de vibração lá, você vê que no último mês a vibração, digamos, saiu de 3 mms, saltou para 4, depois para 5 e está uma subida constante. Então, a partir disso, você consegue fazer um estudo para saber que de tanto em tanto tempo essa vibração aqui vai aumentar, vai prejudicar seu equipamento, e em algum momento você vai ter que fazer a intervenção do equipamento. Outra característica, no quais as vantagens do monitoramento e até de ativos, é a redução de custo. Então, a manutenção preventiva, por mais que é um ato preventivo, mas às vezes você desliga o equipamento, faz manutenção preventiva e vê que não tem necessidade nenhuma, que você não precisava ter feito, está tudo certo com o equipamento e realmente que nem precisava intervir no equipamento. Com a manutenção preditiva e mais o uso de IoT, então você tem um acompanhamento constante, você pode programar melhor. Talvez você ia fazer uma manutenção preventiva na semana que vem, mas com base nos dados coletados, você pode jogar mais para frente e ir adiando até chegar um momento que você vê, bom, agora realmente os níveis estão altos de vibração, por exemplo, ou de temperatura, e realmente eu vou ter que intervir no meu ativo. Também, outro tipo, talvez aconteça alguma coisa específica, não sei, algum sinistro no sistema que deu um pico de vibração e vai danificar o rolamento. Então você tem essa previsibilidade para conseguir as peças tudo antes e fazer a manutenção preventiva. Aumento de eficiência, já que otimiza os recursos de manutenção, as equipes, então você está vendo nos gráficos, você sabe que vai estragar ainda em tal momento. Então tem todo esse espaço de tempo para você ver os materiais que vai precisar e principalmente as equipes. Talvez você pode marcar intervenção no equipamento e um dia que a equipe vai estar mais folgada, que você vai ter mais pessoas. Prolongamento da vida útil. Por quê? Simplesmente porque você vai estar acompanhando constantemente a saúde do equipamento. Então você não vai deixar as coisas se agravarem, você vai fazer antes. Talvez uma manutenção preventiva, entre um espaço de uma manutenção preventiva e outra, pode acontecer algum sinistro no meio e você não identificar, e quando passar na próxima inspeção, ou quem sabe na próxima manutenção preventiva, já é tarde demais. Com a IoT acompanhando constantemente o seu equipamento, você evita esse susto aí no meio do caminho. Melhora a disponibilidade também, você consegue programar o seu equipamento para fazer manutenção em dias, em horários, enfim, que vai ter menos impactos para a produção. Imagina no caso, num sistema de abastecimento de uma cidade. Em partes do dia tem um pico de consumo que se tiver que fazer manutenção nesse equipamento, você vai deixar de fornecer água para a cidade, para as pessoas, vai ter sérios prejuízos financeiros. Só que a partir do momento que você acompanha constantemente com a IoT, você, por exemplo, em vez de pagar, digamos, sei lá, vou chutar aqui, meio-dia, quando o pico de consumo está mais alto, você pode jogar, por exemplo, para programar tudo, para uma equipe vir num dia específico, fazer às 8 da noite, digamos que não tem demanda. Então, aumento de vida útil, melhoria da disponibilidade e segurança aprimorada, visto que quanto mais cedo você saber o que está acontecendo, mais tempo você vai ter para se planejar,
para executar a atividade, reduzir os riscos e ter a equipe pronta para executar a atividade com calma, tranquilamente. Ao contrário, por exemplo, de uma manutenção coletiva, que às vezes você tem que fazer, acaba fazendo tudo que jeito, que tem que resolver imediato para voltar ao sistema. Também aqui, ó, você pode ver aqui um exemplo de matéria de monitoramento de um sistema que está utilizando a IoT. Então aqui temos o bombeador, ó, temos todas as características aqui. E basicamente com todas as informações que você joga aqui no sistema, por exemplo, o tipo de fixação, modelo, janela de operação, rotação, rolamento, ele analisa o espectro do rolamento. Então se você põe um rolamento, sei lá, deixa eu ver se tem aqui. Bom, não tem aqui. Ah, vou chutar aqui um rolamento, nem sei se existe. 56, 20, digamos. Tem um padrão na vibração desse rolamento que eu consigo detectar se está tendo algum desgaste. Então, essa plataforma aqui, no caso, ela possui, além da IoT, né, por dizer aprendizado, ele aprende com o seu equipamento, então acaba pegando de referência os dados desse rolamento e avisa para você, por exemplo, que digamos que a vibração do rolamento no máximo era 3, está em 4 e assim por diante. E todos os outros aspectos de frequência é todo analisado. Então aqui temos um exemplo. Aqui monitora, por exemplo, a velocidade RMS aqui que nós temos. Temos aqui o orímetro do equipamento. Com base na vibração, sabe se o equipamento está funcionando ou não. Enfim, tem várias plataformas no mercado, isso daqui é só uma, e tem diversas operações. Aqui em cima, por exemplo, mostra a temperatura e assim por diante. Mas toda essa tecnologia boa, infelizmente, tem seus desafios. E quais são? Os custos iniciais. Mesmo talvez que esses equipamentos você consegue fazer a locação dos sensores, tudo da plataforma, mas ainda assim existe um investimento elevado que nem todas as empresas conseguem pagar. E também tem que ver o custo-benefício. Uma coisa, por exemplo, você põe um sensor desse daí, chegar num motor de 800 CV que faz o bombeamento da água ou de ar, não sei, para toda a sua indústria. Outra coisa, põe num motor de 2 CV que não vai prejudicar tanto assim, se acontecer alguma falha, que talvez se você tem um intervalo, pode trocar o motor, não vai te prejudicar. Então tem que ver esses pontos assim. Você não vai sair fazendo a instalação em todos os equipamentos, só porque é uma manutenção preditiva avançada, IoT, e vai fazer por bonito, você vai, basicamente vai se lascar devido aos custos. Também temos a integração, integrar dados de IoT com sistemas de gerenciamento pode ser complexo. Como eu disse, tem empresas que já te dá toda a plataforma, mas também você pode fazer isso daí e integrar com o seu sistema de manutenção. Aí tem outros custos, você vai ter que ver. Privacidade e segurança. Alguns dados coletados são sensíveis, então precisa já de uma medida mais rigorosa, questão de segurança e tudo mais. Se você alugar os equipamentos de uma empresa que já te dá a plataforma toda, você tem que pensar nisso. Se algum equipamento seu é prejudicial de alguma forma assim que vai prejudicar a empresa de alguma forma, vai passar dados para a empresa que não devia, então você tem que cuidar nesses aspectos. E a manutenção dos sensores. A manutenção dos sensores, alguns sensores, eles são à prova de água e tudo, enfim, então você não vai ter que se preocupar muito com isso. Mas sempre cuide se você um dia utilizar essa metodologia de manutenção preditiva utilizando os sensores IoT. Basicamente é isso, você tem que ver os custos-benefício. Alguns equipamentos, alguns ativos que você tem, vai ser muito mais vantajoso você fazer uma manutenção preventiva bem feita ou uma inspeção bem feita do que uma manutenção preditiva. Então, cada caso é um caso.